Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 24, diz assim: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. E os servos lhe perguntaram: O senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Verso 36 agora. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: Aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão, como o sol no reino de seu Pai. E aquele que tem ouvidos, ouça. Uma parábola de Jesus, que fala de uma lavoura, que fala de um campo, onde o proprietário do campo semeou o trigo, mas onde também veio o seu inimigo à noite, quando todos estavam dormindo, e semeou o joio. Para nós entendermos qualquer parábola na Bíblia, nós precisamos considerar 3 informações muito importantes. A primeira é que parábola trata de um gênero literário muito particular, que tem características muito particulares e muito especiais. Uma parábola não é um discurso, uma parábola não é uma peça didática, uma parábola não é uma metáfora, uma parábola é uma história comparativa, que usa elementos da vida diária para passar um ensinamento, para passar uma lição. A parábola não é exatamente uma descrição de um fato, mas é o uso de uma história para ensinar um princípio espiritual. Essa é a primeira informação que tem que estar na nossa mente. A segunda informação que tem que estar na nossa mente é que quando uma parábola é contada no contexto de outras parábolas, o significado dela está intimamente relacionado às demais. Pense, por exemplo, quando você vai contar uma história para o seu filho. Ele fez algo errado, coisa rara, geralmente ele se comporta muito bem, mas houve um momento, sui generis, em que ele fez algo errado. Você o chama e diz: Filho, deixa eu contar uma história para você. E aí você conta uma história. Você considera que a história não foi o suficiente, você emenda com outra. Você acha que ainda pode contar mais uma, conta a terceira. Para o seu filho entender onde você quer chegar, ele tem que considerar todas. O texto que nós lemos é uma parábola e está no conjunto de outras parábolas. Jesus fala do grão de semente ou do grão de mostarda que é lançado na terra. Ele é pequeno, mas depois ele vira uma grande planta. E Jesus fala também da parábola do semeador que saiu a semear. Uma semente caiu à beira do caminho, outra caiu no terreno pedregoso, outra caiu entre os espinhos. Todas essas parábolas apontam numa direção. E entender qual seja essa direção é fundamental. Mas há uma terceira informação que nós devemos considerar no estudo das parábolas. E a terceira informação é a seguinte: toda parábola tem uma motivação, uma razão de ser. Por alguma razão Jesus contou a história. Como você que disciplinou seu filho por alguma razão, que está contando a história por alguma razão. Qual é a motivação de uma parábola? Você tem conjuntos de parábolas, por exemplo, em Marcos capítulo 4. A motivação está clara ali.
Os meus pai, mãe, irmãos são os que fazem a vontade do meu Pai. E Jesus começa a contar parábolas para explicar essa questão do reino. Capítulo 15 de Lucas, você encontra um conjunto de parábolas também. A parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida, a parábola do filho perdido. E tem uma motivação ali. Os fariseus estavam muito bravos que Jesus andava com pecadores e gente de má fama. E aí Jesus conta uma série de parábolas em função disso. Qual é a motivação desta parábola, ou deste conjunto de parábolas, em Mateus capítulo 13? Uma confusão com os fariseus, com a religião da época, com a religião institucionalizada, que teimava em não reconhecer quem Jesus era. Os fariseus já tinham acusado Jesus de expulsar demônios pelo principal do inferno, Belzebu, e depois tinham pedido para Jesus dar um sinal da sua identidade. Jesus perdeu a paciência com eles e disse: olha, nenhum sinal será dado para uma geração incrédula, senão o sinal do profeta Jonas, que ficou 3 dias no ventre do peixe. Importa que o Filho do Homem fique 3 dias no ventre da terra e depois ressuscite. Jesus tem essa controvérsia com a religiosidade da época, sai e começa a contar parábolas. E entre elas, conta uma sobre um dono de uma propriedade que semeou trigo na sua propriedade. Quem é esse dono de propriedade? É o próprio Filho do Homem, que semeou uma boa semente na terra, que semeou uma boa semente entre as pessoas, que semeou uma semente de vida, de paz, de harmonia, de leveza, de fé em Deus, de relacionamento com Deus. Note, Jesus não está falando do que acontece no contexto de uma comunidade local, por exemplo. Normalmente nós interpretamos esse texto como se fosse uma sugestão para que nós julgássemos uns aos outros, e não pode ser isso. A Bíblia é muito clara a esse respeito, nós não devemos julgar ninguém. Ah, essa pessoa é joio. Ah, esse é trigo. Isso não nos compete. Fazer separações entre pessoas e pessoas, julgar os corações, julgar as intenções, isso não nos compete. Mas o texto não está preocupado com isso. Ele está dizendo que a questão extrapola o problema dos nossos relacionamentos e as dificuldades que há neles. A questão é que Deus semeou uma semente nesta terra. Jesus semeou uma boa semente nesse mundo. O campo é o mundo. Tem uma boa semente disponível. É uma semente de amor, é uma semente de alegria, é uma semente de regozijo no Senhor, é uma semente do Espírito, é uma semente que leva para perto de Deus, é uma semente que tira o fardo dos ombros, é uma semente que faz com que a espiritualidade traga paz, benefícios, prazer para o nosso coração, que faz com que nós conheçamos o caráter de Deus. Mas essa semente ganhou uma concorrência no campo. O inimigo veio no turno da noite e semeou uma outra semente. E detalhe, é uma semente muito parecida. Ela tem jeito de trigo. Ela lembra o trigo. Ela foi semeada no meio do trigo. Ela não foi semeada em outro lugar. Ela não foi semeada fora da lavoura. Ela foi semeada em meio às sementes de trigo. Para viver ali com o trigo, para crescer com o trigo. Que semente é essa? É a semente de uma religiosidade vazia. Jesus estava confrontando os fariseus. O que é trigo? Trigo é a proposta de Deus para a sua vida. O que é joio? Joio é a proposta do diabo para a sua vida. Só que a proposta do diabo é muito parecida com a de Deus. Porque tem como objetivo enganar você. Se há algo em que o inimigo é mestre, é na arte do engano. Por isso o apóstolo Paulo diz que muitas vezes ele se fantasia de anjo de luz. Uma vez uma pessoa disse assim: pastor, eu vi o diabo. É como ele era, chifrudo, rabo, vermelho. Não, esse era o seu vizinho fantasiado para o carnaval. Se tem algo que o diabo não é burro, ele nunca se apresenta assustador, apavorante, mas sempre insinuante, sedutor. Ele aparece para Eva estimulante, incentivador. Pega, faz o que você quer. Amiga, não se reprima. A geração de 80 aí fez relações nessa frase, não fez não? Eu fiz só depois que eu falei também e estou com vergonha de ter feito. Se você está com vontade, come. Não é bem do jeito que Deus falou, é de outro jeito. É coisa muito parecida, é diferença de palavra.
Os fariseus tinham uma proposta para o mundo. Era religiosa, falava de Deus, tinha jeito de ser espiritual, lembrava questões espirituais, falava de fé, falava de mandamento, falava de obediência, falava de moral. A religiosidade se revela completamente oposta a Jesus e fecha as portas para ele. E ele não tem lugar ali. O que é que a gente faz com uma religiosidade que ao invés de nos aproximar de Deus, nos afasta dele? Tem uma semente semeada nesse mundo. É uma coisa que parece fé, que parece evangelho, que parece vida, mas escraviza, aprisiona, mata. Recentemente, na capa da revista Cristianismo Hoje, saiu uma matéria sobre satanismo. E alguém me perguntou se eu tinha lido, eu disse que tinha. E a pessoa perguntou o que eu tinha achado. E eu fui muito sincero. Eu tenho menos medo de movimentos satanistas do que de movimentos que parecem evangélicos, mas não são. Porque o satanismo, você sabe onde está pisando. Você quer ir para lá, você vai. Enquanto você achar que aquilo é vida, você fica. Mas coisa que parece cristianismo e não é, você fica a vida inteira sem saber. E os trabalhadores perguntaram: o senhor quer que nós separemos uma coisa da outra? E o Senhor disse: não. Vocês não vão saber discernir. Na colheita, os anjos farão esse trabalho. E aí você não tem como não lembrar de Mateus capítulo 7, versos 22 e 23. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, em teu nome nós profetizamos. Senhor, em teu nome nós fizemos maravilhas. Senhor, em teu nome nós expulsamos muitos demônios. E lhes direi explicitamente, disse Jesus: nunca conheci vocês. Porque é possível fazer algo em nome de outra pessoa sem conhecê-la. Você pode sair nessa cidade e falar que está fazendo o que faz em nome de outra pessoa sem conhecê-la. Uma pessoa pode usar o meu nome, uma pessoa pode usar o seu nome. Será que tem alguém aqui que já teve o crédito usado por outra pessoa? Um cartão de crédito clonado? Um telefone celular clonado? Uma chapa de carro clonada? Será que alguém aqui já passou por esse dissabor? Uma pessoa pode usar o seu nome sem nunca ter sentado à sua mesa. Uma pessoa pode se referir a você sem nunca ter compartilhado com você. O nome de Jesus é usado. Mas Jesus sabe quem são seus amigos. Porque Jesus conhece o coração. E aí, eu preciso dizer para você que ou nós estamos aqui por causa de Jesus ou não há outra razão. Ou nós estamos aqui para andar com Jesus, ou nós estamos perdendo um tempo precioso. Podíamos estar em casa, brincando com o filho, levando a família para um cinema, participando de conversas à volta da mesa, comendo uma boa comida, fazendo qualquer outra coisa. Isso que nós estamos fazendo aqui só tem razão de ser se o nosso coração estiver cheio de amor pelo Senhor. Se Ele for a razão do nosso ajuntamento, se Ele for o motivo dos nossos cânticos, se Ele for a alegria da nossa alma, pérola de grande valor que nós encontramos e vendemos tudo mais. A proposta do inimigo para você é que você seja religioso, moralista, carrancudo, ponha peso sobre os ombros das pessoas, julgue as pessoas, diga: esse é de Deus, esse não é. Cuidado com essa pessoa, cuidado com aquela. Olha, irmão, fecha a porta. Olha, cuidado. Olha o tamanho dessa roupa. Olha esse jeito de olhar. Olha, cuidado com essa música. Olha, cuidado com a televisão. Olha, cuidado com isso. Tem uma religiosidade aí que é joio. Mas tem também o trigo, que dá uma paz, que traz uma alegria, que faz a gente conhecer o Senhor face a face, que faz a gente querer vencer o pecado, não porque não pode, não porque tem gente olhando, mas porque Jesus é digno do melhor da nossa vida, porque Jesus é digno do melhor do nosso coração, porque estar com Ele é o que há de mais importante e perder tempo no pecado é uma grande bobagem. É onde a oração da igreja não é a oração da semana, mas é o reflexo da oração que acontece no quarto secreto, com a porta fechada. Jesus sabe quem são seus amigos, porque Ele vê quem é quem durante a semana, quem é quem na porta fechada, no quarto trancado, quem é que está de joelho do lado do leito
e quem é que simplesmente nem lembra que ele existe. Jesus sabe quem são seus amigos. Tem plena convicção, ele sabe todas as coisas. Por isso que eu tenho convicção que oração é alguma coisa muito mais que Deus vê do que alguma coisa que Deus ouça. Jesus disse isso: quando você entrar no seu quarto, feche a porta e fale com seu pai que está em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Porque ouvir a gente ouve palavras, ver a gente vê coração. Jesus vê coração quando olha para nós. Eu, homem, ainda só consigo ver o exterior, mas Jesus vê o coração. Oração é alguma coisa muito mais que Deus vê do que Deus ouça. Entre no seu quarto, feche a porta, ore a Deus. Você que está chegando, você que já chegou, não permita que as estruturas da religiosidade vazia tomem conta do seu dia a dia, da sua rotina. Ame o Senhor. Viva para Ele. Glorifique o nome dEle. Conheça a palavra dEle. Dê bom testemunho. Você vai ser um ótimo cristão. E vai fazer tudo que a igreja, que a comunidade de fé e até que a religião manda. Tem duas propostas. A do filho, a boa semente, os filhos do reino, e a do inimigo. Parece, lembra, no começo é muito igual, mas depois você se dá conta. Qual que é o desafio desse texto para nós? Que cada um olhe para o próprio coração. Cada um dá conta de si. Não tem como a gente julgar. Não tem como a gente fazer essa separação por nossa conta. Não dá para a gente ficar brigando. Não dá para ficar dizendo aquele não é, aquele não é, aquele é. Não dá. A gente tem que olhar para dentro do nosso próprio coração e perguntar: Senhor, eu estou abraçando uma fé em Ti. Eu tenho ouvido a Tua voz. Eu tenho prazer na vida contigo. O Senhor tem usado a minha vida. Ou eu tenho apenas cumprido cerimoniais, protocolos, uma burocracia de fé ou qualquer coisa nesse sentido? É uma pergunta que só você pode fazer. Se nós começarmos a julgar os outros, nós vamos ser como os fariseus também o eram. Ah, esse não. Ah, cuidado com aquele ali. Ah, a gente não pode aceitar esse não. Ah, esse tem que deixar de fora. Esse é perigoso. Mas quando a gente conhece o Senhor, a gente sabe do amor dele por todas as pessoas. E a nossa vida se torna um instrumento de bênção na vida das pessoas que Ele tem colocado ao nosso lado. Feche seus olhos por um instante, eu quero orar com você. Senhor Deus, Pai amado, Deus da glória, Senhor nosso, misericordioso, amoroso, bom, que bom ouvirmos a Tua palavra. Que bênção podermos ser confrontados, desafiados, consolados, alimentados, abençoados pela Tua palavra. Que maravilha podermos sentir a nossa sede saciada e as nossas necessidades supridas pela Tua palavra. Tua palavra que é mais doce do que o mel. Tua palavra que é mais valiosa do que o ouro, muito ouro fino. Teus decretos desejáveis, Tuas ordenanças todas justas, Tua lei perfeita. Que maravilha podermos conviver com a extraordinária palavra do Senhor. De forma que a nossa oração agora, ó Deus, é para que o Senhor nos ajude a colocar em prática a Tua palavra. Tua palavra precisa descer ao nosso coração, às nossas entranhas, fazer com que todo o nosso organismo viva uma nova dinâmica em função da Tua palavra e que a nossa vida glorifique o Teu nome, Senhor, o nome do Teu Filho Jesus, para que as pessoas olhem para nós e consigam perceber em nós, nas nossas vidas, esses ensinamentos da Tua palavra. Fica conosco, ó Deus. Obrigado por esta hora. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.